Não é preciso ser um expert para investir em renda variável, mas tem que estar preparado para os riscos. Olá, amigos, é uma grande alegria falar com todos vocês. Sejam bem-vindos ao programa Por que Falar sobre Dinheiro. E aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre descobrir aí a renda variável. Eu percebi que muitos investidores não começam, têm medo. Primeiro porque tem medo de perder dinheiro, e segundo porque tem medo desta renda variável, o que é, o que não é. Então eu resolvi fazer uma live bem básica para falar para você o que é renda variável, qual é a diferença da renda fixa, né? E quais são os ativos. Eu fiz hoje postagens sobre isso, sobre renda variável, o universo da renda variável, né? Eu fiz uma postagem hoje, por exemplo, mais cedo, onde eu botei um gráfico onde tinha renda variável, que explicava, né, o universo da renda variável e o que ele estava ligado, os assuntos, né? Primeiro tinha assim uma setinha, abrir uma conta na corretora. O tema abrir uma conta na corretora gerou algumas celemas. Eu botei até uma enquete lá no meu stories, aqui você pode olhar. Você que está assistindo pelo YouTube não vai ver isso, porque eu percebi também que muitas pessoas, e não é à toa que só 2% tem conta em corretora, não sabe o que é uma corretora de investimento ou para que elas servem, o que elas fazem. Eu vou fazer uma live específica só para corretoras de investimento, vou falar sobre isso amanhã. E quando você, para começar na renda variável, a primeira coisa é você ter, de preferência, uma conta em corretora. Os bancos oferecem? Oferecem. As corretoras, qual que é a diferença? Elas têm um leque de produto maior, uma assistência melhor, né, mais próximo, hoje os bancos têm se esforçado para alcançar a velocidade que as corretoras. Você hoje preenche qualquer papel em corretora, um cara te liga, já te dá a informação, já quer saber o segundo item, que é o teu perfil, se você é um investidor iniciante, se você é moderado, se você é intermediário, se você é agressivo, se você é além de agressivo, né? Então, nessa modalidade de investimento, você tem uma série de opções de ações, de investir em ações. O que é uma ação? É a menor capital de uma empresa, a menor parcela de sociedade de uma empresa. Muitas corretoras só vendem em lote de 100, outras e vendem a partir do lote de uma ação. Então, quando você for escolher uma corretora, é importante você diferenciar essas duas coisas, taxas e etc. A gente vai falar sobre isso. Fundos de investimentos, tem muitos fundos de investimento, fundo de multimercado, fundo de ações, diversos tipos de fundos de investimento, está dentro desse universo da renda variável. FIAs, hoje o pessoal escuta muito falar sobre fundos imobiliários, pensa que é uma renda fixa, embora tenha dividendo, embora tenha dividendos mensais de muitos fundos de investimento imobiliários, mas tem a cautela. Ontem eu falei, né, de um dos fundos imobiliários que era dono de uma das grandes lojas, 53% do inquilino, e como que ficou os outros 47% associados, 40% dos associados minoritários desse fundo imobiliário. Então tem que ter cautela na análise. Os ETFs são fundos de índice, né? Tem os bonds também americanos. Investir no exterior, que você pode a partir de hoje, dentro de algumas corretoras, você pode investir no exterior, comprar ações da Apple, da Disney, de qualquer uma das grandes 500 empresas norte-americanas ou outras mais. E tudo isso acontece na B3, no balcão da B3. A B3 é uma bolsa, hoje o pregão é eletrônico, não é mais físico, antigamente era físico. Então ela se juntou a BMF, a Bolsa de Valores, e a B3 se juntaram, hoje chama só B3, e é onde eletronicamente se compra, se vende ações, esses ativos que se interagem na bolsa. Saber disso já é alguma coisa, já é o início, mas eu sempre digo o básico, o erro primário do investidor iniciante que eu cometia, né? Não há previsibilidade de rentabilidade como você tem na renda fixa. A renda fixa você tem, corrigido por um IPCA, uma Selic, um pré-fixado, você sabe quanto exatamente vai render, quanto vai ganhar. Então na renda variável não tem previsibilidade de rentabilidade. Não tem esse negócio, eu boto tanto, vai render tanto. Não há essa previsibilidade. Um outro erro que os investidores iniciantes cometem, eu já cometi, é olhar quando você recebe a ficha, vai ler ali uma ficha de um fundo de investimento
ou de uma ação, de uma empresa, qualquer que seja. Aí você vê um número ali, um percentual. Essa ação ou esse fundo cresceu nos últimos 3 anos 100%, 120%, 40%, vê números. A rentabilidade, o crescimento do passado não garante a rentabilidade, o crescimento do futuro. A partir do momento que você está adquirindo aquele ativo, aquela ação, que é a menor parcela de uma empresa, o menor capital social de uma empresa, ou aquele ativo econômico. Então, rentabilidade passada é uma coisa, ela serve como uma referência, um indicativo, mas não garantia de rentabilidade. Muitos investidores iniciantes, eu já cometi esse erro, olha ali na ficha ou na sugestão e diz, se rendeu 100% nos últimos 3 anos, ela vai render agora mais 100%. Não é renda fixa. Renda variável, um dos grandes segredos básicos é entender que não há previsibilidade de rentabilidade. Um outro erro muito comum que os investidores iniciantes cometem é a falta de um planejamento. Como você quer entrar sem planejar para poder diversificar. Quando você tem um planejamento, você entende, você vai adotar uma estratégia. Existem diversas estratégias no mundo dos investimentos, no mercado financeiro, vários métodos. Cada mentor, cada educador tem o seu método. É possível ganhar dinheiro com todos, conforme todos falam, mas você tem que escolher o método que melhor você se sente seguro. Se você, por exemplo, escolhe um método muito agressivo, que tem uma volatilidade muito alta, e você não está adaptado a isso, não escolhe, tá? Não escolhe porque você vai perder. Se você não tiver um controle emocional, você vai vender na baixa e vai perder seu dinheiro, que é outro erro, terceiro erro, que cometem muitos investidores iniciantes. Quando vê o dinheiro lá caindo, por exemplo, você estaria preparado para botar R$100 e de repente seu capital cai para R$80? Você estaria preparado para essa queda? Né? Bota R$1.000 e de repente só tem lá R$200. Porque tem ativos, tem ações, tem empresas da pandemia para cá que caíram 80%. Você estaria preparado para essa queda? Esperar aí mais 5, 6 anos essa empresa se recuperar? Então, é um dos erros, ou o terceiro erro, o quarto erro que muitos investidores iniciantes cometem, que é justamente não ter esse controle emocional, vender na baixa e perder dinheiro. E diversificar adequadamente. Muitas vezes os investidores iniciantes sofrem esse grande dilema porque não conseguem analisar as empresas. Às vezes compram empresas do mesmo setor, empresas que são co-irmãs. Se a empresa principal cair, a afiliada também vai cair, então você não diversificou. Diversificar, assim, investir em cada setor de energia, setor de bancos, setor de saúde, então setor de mineração, de petróleo. Se você tiver todas as empresas só de petróleo, todas só de energia, não é diversificar. Então, se você diversifica adequadamente, você tem uma maior proteção, você não tem risco. Você vai ter uma maior proteção com a sua carteira de investimento para que você possa garantir em alguns pontos a rentabilidade. Não fazer pesquisa suficiente, gente. Eu tenho vindo aqui nessa luta todos os dias esclarecer as pessoas e foi uma ficha que me caiu. Ou nós nos tornamos investidores independentes e aprendemos a controlar o nosso dinheiro, gerenciar com que empresa a gente quer ser sócio, onde a gente quer ter o nosso dinheiro multiplicado, fazer o dinheiro trabalhar, ou a gente vai passar a vida toda recebendo recomendação de gerente de banco, de corretores, de analistas. Eu converso com, no mínimo hoje, 2 analistas por dia, analista financeiro, todos os dias, para aprender, para pegar material, para compartilhar com vocês. E vejo isso, a boa parte dos investidores iniciantes, o medo é muito grande, porque é o jargão financeiro. Aí a pessoa olha logo assim, é muito complicado. Sim, há uma complexidade, é impossível não dizer isso, mas ela é menor do que você imagina e ela é vendida maior do que você pensa ser. O investimento, a renda variável, os investimentos básicos, compra de ação, compra de um fundo, compra de um ETF, que eu falei no início, são coisinhas básicas que dá para qualquer investidor iniciante em 1 hora de conversa. Por isso a gente traz aqui para a mentoria, a mentoria financeira comportamental, o método que adotamos,
ela te dá clareza para você ter a sua mentalidade, entendendo os seus objetivos, entendendo o seu modelo mental sobre o dinheiro, para você poder ver qual que é a sua tolerância ao risco, ver qual que é os seus objetivos, se é curto, médio, longo prazo, se é 5 anos, 10 anos, 20 anos, 1 ano. Então é importante isso, porque senão você pode pegar qualquer método e não tiver adaptado, não tiver se familiarizado. Eu estudo aqui em várias escolas de investimentos, em vários grandes nomes de investidores, estudo os investidores americanos, estudo os investidores brasileiros, os grandes nomes brasileiros, os grandes nomes americanos, e vejo particularidades em cada método, e é isso que eu vou mostro para os nossos alunos, as pessoas atendidas, e decifro o mais fácil possível o ensinamento. Um outro erro que comete com muita frequência o investidor iniciante é não acompanhar os seus investimentos, não analisar. Não, coloquei lá, comprei a ação, mas nunca mais olhei. Não sabe se ela caiu, se investiu, se já saiu da carteira, né? Eu já passei por isso, já comentei isso. Eu investi através de bancos, você pode investir através de corretoras ou de bancos, e deixei a carteira lá 10 anos. E não saber se o banco estava acompanhando ou não, é um erro gravíssimo. Não cometa esse erro que eu já cometi. Por isso que investir por si só, ter autonomia nos seus investimentos, vai lhe garantir maior rentabilidade de botar seu dinheiro para trabalhar para você, tá certo? Outra coisa importante, as pessoas falam, quanto a corretora? Eu vou dar uma aula, amanhã eu vou falar só sobre corretora. A pergunta mais frequente, qual que é a corretora melhor para trabalhar a renda variável? Não existe corretora melhor. Existem diversas corretoras e qual você vai se adaptar ao método, à plataforma, à facilidade, ao atendimento, à oferta de taxas, de produtos, qual que é o seu objetivo. Então, eu vou te ensinar a você analisar isso e você entender, mas a gente explica isso muito bem detalhado na mentoria financeira, a gente pega com a mão, por isso que você tem que marcar aí essa mentoria. Nesse mês nós vamos fazer um lançamento do nosso treinamento e você tem que ficar atento para a nossa grande aula, para que você possa ter maior entendimento e aprender a investir por si só. Então existem várias corretoras, a XP, a Rico, a Moldau, a Clia, a Easy, tem a Evelyn, tem várias investidoras, os próprios bancos têm as suas investidoras, o Santander tem a Toro, o Banco Item tem a Inter, outros bancos têm o C6, então tem várias corretoras. Então não existe aquela que é a melhor ou a mais que vai lhe dar mais retornos. É a que você se adaptar. Por isso que é importante você conhecer, saber analisar a partir do seu primeiro básico, do seu objetivo financeiro, qual que é o seu horizonte de tempo e tudo mais. Outra coisa que eu queria compartilhar com os investidores iniciantes que querem começar na renda variável para que possa desvendar esse segredo, e é importante, por isso que a gente fala que muitas vezes definir os seus objetivos financeiros, escolher uma corretora, principalmente escolher os tipos de investimentos que você quer, saber o que é uma ação, o que é uma ação, o que é um fundo de investimento, o que é um ETF, o que é um BDR, o que é um COI, né? Então são siglas que às vezes as pessoas se assustam, mas não nada demais, são produtos financeiros que você tem acesso através das corretoras ou bancos, onde você vai colocar o seu dinheiro. Você vai se tornar sócio, seja de fundos, de empresas. Quando a gente fala ação pura, não está ligado a fundo, é a própria ação da empresa. Você se torna sócio do Banco do Brasil, sócio das companhias de energia, sócio das empresas de varejo, das companhias aéreas. Então tem lá vários tipos de produtos financeiros que você pode se tornar sócio. Por isso, escolher bem esses produtos vai fazer a diferença no seu jogo financeiro, tá certo? Um outro item também que eu queria compartilhar antes de... uma coisa que a gente aprende nos grandes cursos, nos grandes livros, e é interessante, assim, as pessoas se assustam com o índice, né? A gente fala que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o índice Dow Jones é acompanhado como as novelas são acompanhadas aqui no Brasil. Por quê? Porque 60% da população investe em ações, então está sempre olhando lá o caderno, lá olhando hoje os aplicativos e tudo mais. Aqui apenas 2% das pessoas têm a conta aberta em corretora e apenas 1% da população brasileira investe. 1%, gente, é pouco demais. Veja, os países à frente têm 60%, nós temos 1%. E nós vamos caminhar, porque por isso cada dia mais
tem mais educador financeiro, tem mais corretoras, tem mais gente, o conhecimento já está sendo mais compartilhado, para que a gente possa entender esse vai e vem do mercado. Então as pessoas se assustam, quando você vê lá no jornal, a bolsa caiu tantos por cento, a bolsa subiu tantos por cento. Está falando de um índice, de um indicador que serve como referência nesse balcão de negócios que eu falei para vocês, que é lá, que é a B3, que é a Bolsa de Valores. Lá onde as principais empresas colocam seus ativos para venderem, para comprarem, e tem essa relação comercial. Então quando você vê o índice cair ou subir, é tão somente quando tem mais compradores e mais vendedores. É simplesmente isso. Participativo. Bolsa de Valores não é aposta, não é jogo de azar, não é loteria. É um lugar sério onde, eletronicamente, as empresas convidam as pessoas a conhecer suas propostas de negócio e te convida para você se tornar sócio ou não, comprando ações daquela empresa. A filosofia é essa, né? Nasceu lá muito, essa questão nasceu muito lá nos Estados Unidos, e é interessante conhecer a história tanto da bolsa de lá como daqui da brasileira, que tem mais de 60 anos, tá bom? Bem, em linhas gerais é isso. Eu vou aprofundar esse tema. Amanhã eu vou falar sobre a corretora, mas dá uma olhada lá no feed, as palavrinhas. Se você tem dificuldade com alguma palavra, algum código, alguma referência, eu vou explicar a ação, cada letra, aquelas 6 letras, quando termina com F, quando termina com on, off. Então cada eu vou explicar direitinho para você entender o que é um ativo. Eu estou começando bem na base. Hoje eu queria que você soubesse o que? Existe a renda variável, diferente da renda fixa. Ponto 1, não tem previsibilidade de rentabilidade. Você bota tanto e sai tanto do outro lado. Não existe isso na renda variável. A Bolsa de Valores não é um cassino, não é uma coisa de aposta, não. É uma empresa séria. Hoje a B3, a junção das 3 bolsas anteriores no Brasil, hoje chama-se somente B3, e onde as empresas eletronicamente disponibilizam a sua proposta de negócio. E queria que você soubesse desses erros básicos que a gente falou aqui mais de 5 erros básicos. Depois a gente vai falar das estratégias, de como inicia, e a gente ensina isso tudo no nosso curso que a gente faz, tá certo? E na nossa mentoria, por isso que é importante. Se você quer saber mais informações, digita aí no comentário mentoria. Você que vai assistir pelo YouTube, que está assistindo pelo YouTube, manda aí também um comentário, digita mentoria, que depois a gente vai te responder, tá certo? Então, de linha geral, é esse o assunto. É importante saber que existe, tem a exposição ao risco, tem a exposição de ganhar dinheiro também, se ganha mais dinheiro do que a renda fixa, lógico, porque você tem mais risco, tem maior possibilidade de ganhar. Numa linha geral, risco, tempo, estão totalmente ligados à renda variável, tá bom? É sempre uma alegria conversar com todos vocês, todos os dias, todas as noites, nós estamos aqui com as nossas lives, todos os dias nós temos postagem no nosso perfil do Instagram. Você que não segue, começa a seguir. A gente começa com stories bem cedo, fazendo perguntas, te sugerindo ideias. A gente dá recomendações aí importantes de diferenças de conhecimento, de investimento. Então tudo no universo do investimento de uma forma simples, mas ligado à mentalidade, que é a principal mentalidade comportamental. É esse o nosso link, é essa a nossa proposta. Te tornar um investidor com inteligência, com segurança, mas principalmente para que você possa investir o seu dinheiro e ter poder de escolha. Se você não nos segue, começa a seguir, comenta, compartilha, manda essa live para mais pessoas e vamos estar aqui todos os dias seguindo junto nessa jornada para que você possa crescer o seu patrimônio cada dia mais com segurança e inteligência. Um grande abraço.